Vamos lá? Vamos gravar mais um videozinho aqui e hoje jogando um pouco de Nintendo 64 e eu vou falar sobre o controle. Para mim, o melhor controle já feito nos videogames de todos os que eu já joguei. O controle do PlayStation 5 melhorou bastante em relação ao do PS4, só que o controle do Xbox, como eu já mostrei aqui e já falei, na minha opinião é mais confortável e me permite jogar um pouco mais de horas, pouco não, bem mais horas do que no PlayStation 5 sem cansar a mão. Então, o controle do Xbox é um controle bastante confortável e é considerado aí na internet, pelo que eu vejo, um dos melhores controles para se jogar. Agora, o controle do Nintendo 64 aqui, na internet, eu não me lembro de ter visto alguém falar que gosta desse controle. Todo mundo que lembra de Nintendo 64 fala que esse controle é horrível. Uma coisa que eu não consigo entender, porque esse é o melhor controle, na minha opinião, que eu já joguei. É um controle super confortável, tem os botões na disposição certa. Vocês podem ver aí na minha mão direita que ele é um estilo do fliperama, né? Ele tem os botões C e o botão B e A, porém, se você olhar, a disposição deles é igual no fliperama, são 3 botões em cima e 3 embaixo, o que fica excelente para jogar principalmente jogos de luta. A configuração básica dele seria os botões A e B, que são esses aí coloridos, né, verde e azul, e os botões C, que são esses amarelos, seriam botões de câmera para os jogos 3D, por exemplo, como Mario. E aí o controle vem com analógico. Foi, se não me engano, o primeiro controle a vir com analógico, né? A única coisa ruim desse controle é esse analógico. Ele é desconfortável. Jogar muito tempo nele acaba doendo um pouco a mão. E ele é um analógico muito vagabundo, porque ele estraga fácil. Esse daí tá novinho, tá bem conservado e eu quase não jogo nele. Eu só jogo nesse controle vermelho para poder jogar jogos em que eu uso o direcional ali. Agora, quando eu vou jogar jogos que exige o analógico, aí eu jogo no outro controle, que é o controle cinza, que é o controle original dele. O que eu não gosto de jogos, né, quando exige que você jogue somente no analógico e você não tem essa escolha de jogar no direcional. Só que nesse controle aqui eu prefiro jogar no direcional, eu não gosto tanto do analógico. Mas o controle teve analógico aí, o Nintendo 64 foi lançado em 96. Nessa época aí ele popularizou o jogo 3D e também esse analógico, então era uma novidade naquela época. E por mais que hoje você ache que esse analógico é ruim, naquela época era o que tinha, né? Até o PlayStation fazer o analógico do controle deles e que realmente era muito superior ao do Nintendo 64. Mas o que é ruim do controle é só isso. O resto para mim é perfeito. Muitas pessoas reclamam, né, dessa forma de tridente dele, né, que tem 3 lados para você pegar. E até brincam falando, o Nintendo achou que a gente tinha 3 mãos para jogar. O que é uma tremenda de uma idiotice, né? As pessoas não sabem, não se acostumaram com o controle, não mal jogaram com o controle e fazem algumas críticas que, na minha opinião, são irrelevantes. E esse controle é muito bom, é muito confortável. Esse direcional dá de 1000 a 0 no direcional do PlayStation, que sempre foi ruim, sempre foi duro e desconfortável. Não que esse do Nintendo 64 não seja, você vê que eu estou jogando sem a camisa no dedo. Nessa época, para esse videogame aí, a gente tinha que jogar. O direcional ali é o mesmo do Super Nintendo, do controle do Super Nintendo. Então ele é meio duro também, só que ele é muito mais confortável do que o PlayStation. Ele não chega a doer a mão igual o do PlayStation 1. Aí eu tô jogando só mesmo para gravar o vídeo sem a camisa, mas normalmente eu pego a camisa e coloco no dedo esquerdo ali para fazer as meia-luas e fazer os golpes no direcional. Eu fico com mais agilidade e consigo fazer os movimentos mais rápidos. Então eu jogando aí, você pode ver que eu tô limitado, porque dessa forma que eu tô jogando, eu não consigo fazer os movimentos, o dedo não escorrega direito, porque é um pouco áspero o direcional, e aí acaba atrapalhando um pouco a movimentação, principalmente nesse jogo de Mortal Kombat, que você tem que ter muita agilidade, tem que ser muito rápido para fazer os movimentos. Então, se eu jogar sem a camisa, como eu estou jogando, no dedo, né, colocar
no dedo aí em cima do direcional para escorregar melhor, eu fico com um movimento muito limitado. Mas para gravar o vídeo eu queria mostrar eu jogando aí com o controle, então eu gravei sem colocar a camisa ali no dedo. Bom, tirando isso, nós temos ali no meio o botão Start, né? Que é vermelhinho, não tem Select como tinha no Super Nintendo. Foi uma grande evolução do Super Nintendo para o Nintendo 64 esse controle. E eu já mostrei aqui em vídeos anteriores, né? Que ali na parte superior você tem os botões LR e na parte de trás, aí embaixo do analógico, na parte de trás, tem um botão C que é o botão de gatilho para os jogos de tiro. Muito bom esse controle. E você olhando assim, né? E se você vê na internet muitas pessoas falando que esse controle era ruim. Voltando aqui, não consigo entender essa crítica. Eu acho que somente o analógico era ruim, que ele era desconfortável, mas todo o resto, a pegada do controle, os botões são macios, são responsivos, responde muito bem. Até porque eu estou jogando uma televisão que não é das mais novas, mas é nova em relação à TV de tubo, né? O 64 tem uma imagem melhor na TV de tubo. Mas aí acaba não tendo atraso, né? Nos controles e nos comandos. E o controle é muito bem confortável. E é prazeroso jogar nele. Então eu me sinto jogando tão bem quanto jogando no Xbox ou no PlayStation. E eu consigo jogar com esse controle por muitas e muitas horas. Por exemplo, no controle do PlayStation 5... eu jogo aí algumas horas, 3, 4 horas, dependendo do jogo que você está usando o analógico ali. Jogos de aventura principalmente, você tem que usar a câmera de um em um analógico, usar o outro analógico para andar ou para correr. E aí você cansa mais o dedo começa a doer um pouco. No Xbox não tem isso, né? Eu já joguei por várias horas seguidas e nunca senti nenhum desconforto na mão. A mesma coisa nesse controle do Nintendo 64, desde que eu jogue com o direcional ali. Se eu jogar no analógico, em pouco tempo o dedo já vai estar cansado, já vai estar doendo já, porque ele é muito desconfortável e não tem uma boa qualidade. Depois de um pouco tempo jogando, né, alguns dias ou alguns meses, ele já começa a ficar molenga, né, e fica caindo para o lado. Depois, se eu tiver oportunidade, eu vou trazer o controle cinza aqui desse Nintendo 64 que tem analógico desse jeito, desgastado. E eu já trouxe aqui em outros vídeos também, né? Mas depois eu trago aqui. Aqui eu só estou mostrando mesmo jogando. E vocês podem ver aí que além desse ser o melhor controle de videogame, eu também estou jogando o que na minha opinião foi para mim o melhor jogo de videogame de todos os tempos, que foi o Mortal Kombat Trilogy na versão do Nintendo 64. Esse jogo também é muito bom. Depois que veio o Mortal Kombat 4, eu parei de jogar. Não gostei muito do estilo. Esse Mortal Kombat aí era diferenciado. A partir do Mortal Kombat 4 começou a ficar muito igual Street Fighter, muito igual os outros jogos de luta Tekken, esses outros jogos de luta que saíam na época. E à medida que o tempo foi passando, foi ficando praticamente tudo igual. Eu joguei na Game Pass recentemente, aliás faz um tempo, acho que é Injustice 2 e o Mortal Kombat 11, se eu não me engano. E o jogo é praticamente a mesma coisa, só muda os personagens e a história. Então eu não gostei muito. Não que os jogos não sejam bons, esses dois jogos são muito bons, mas para mim ainda não se compara a esse daí. Esse daí tem um movimento mais dinâmico, os combos, as sequências, a trilha sonora e o modo como ele foi feito, para mim é muito mais bem elaborado. E eu me divirto muito mais nesse jogo do que, apesar da máquina roubar pra caramba igual ela tá fazendo aí, eu me divirto muito mais nesse jogo aí do que nos jogos de luta atuais. Então é isso. Eu queria só mostrar um pouco jogando no Nintendo 64. Esse console foi fabricado em 96, é uma das primeiras levas. E eu comprei ele em 2004, já comprei usado. Comprei não, na verdade eu ganhei esse console, né? Esse foi o meu primeiro console. E tenho aí ele até hoje, funciona como se fosse novo. E eu tenho também um controle, né? Para mim o melhor controle, o mais confortável de se jogar, que é o controle do Nintendo 64. E o melhor jogo que na minha infância e adolescência, e ainda hoje acho que esse é o melhor jogo de luta de todos os tempos. Então,
uma palhinha aí do melhor jogo de luta de todos os tempos com o melhor controle de todos os tempos, para mim, né, na minha opinião. E é isso aí. Então eu vou ficando por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.